Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Estamos aqui em mais um vídeo, uma entrevista com esse irmão maravilhoso em Cristo, amigo meu, posso considerar assim, apesar de nós não conhecermos pessoalmente, mas tenho muita afinidade com ele. Debatemos muito teologia juntos já. Esse irmão Josafá, ele é um integrante da CCB, tem 38 anos, morador do estado de São Paulo, vem de gerações da família dele, da CCB, de vários integrantes da CCB, CCB que eu digo, a Congregação Cristã do Brasil. E aqui nós vamos trazer um bate-papo, entrevista, algumas perguntas, e o intuito é ele demonstrar essa pessoa maravilhosa que é o irmão Josafá. Eu conheço, e muitos outros pensam mesmo dele, tenho certeza disso. Irmão Josafá, a paz do Senhor, irmão. Como é que você está aí? Tudo bem? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Tá joia, meu irmão. Então vamos lá, meu irmãozão. Vou fazer uma pergunta para você. Você vai respondendo conforme a sua sabedoria que Deus te deu. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta. Como você posiciona a CCB junto às outras denominações? Se existe um exclusivismo na doutrina, como muitos da Igreja Católica, por exemplo? O que o irmão acha disso, irmão? Boa pergunta, viu, Júnior? Eu quero agradecer a você, primeiramente, o convite que você me fez. Eu estou aqui com bastante prazer e alegria, porque é um assunto que eu gosto de falar. Né? Como você disse, eu venho de uma geração, eu sou a quinta geração da minha família que congrega na Congregação Cristã no Brasil. Né? Eu tenho a minha tataravó aí, que foi batizada pelo primeiro ancião no Brasil. Né? Então, no caso, eu falo isso para que as pessoas saibam que eu conheço a congregação. Eu estou lá, nasci ali nos Atos, andei lá. Né? E em relação à sua pergunta, eu olho a congregação, pelo que eu aprendi ali dentro, né? Ela é uma igreja exclusivista. Né? No caso, existe uma doutrina ratificada, escrita, e também existem doutrinas verbais. É aquela que vai passando de tradição, né? De filho para filho. E nas duas doutrinas, tanto escrita quanto a verbal, ela se declara a única igreja, a verdadeira, a detentora da verdade. Né? Um tópico que saiu em 1961, um tópico de doutrina, ou seja, é uma convenção que se faz só entre os anciões, e ali eles decidem as novas regras, que é chamado de ensinamentos para a membresia. Aquilo torna-se lei, é como se fosse uma doutrina, como se fosse bíblica, tem o mesmo peso e a mesma relevância. E em 1961, saiu lá um decreto de que não era para aceitar os crentes de outras igrejas evangélicas como irmãos na fé. Isso já não deveria mais ser aceito. Né? E isso veio sendo passado até os dias de hoje. Eles não aceitam pessoas de outras igrejas como irmãos na fé. Né? Eu não sei se é uma simplicidade de alguns que ensinam, mas eu creio que alguém ali deve estar sabendo que isso não é um ensino tirado da Bíblia. Né? Se a gente for observar dentro da própria palavra de Deus, que é a Bíblia, Jesus repreende os próprios discípulos que ele convocou, né? Porque eles chegaram em Jesus e falaram: olha, vimos dois expulsando o demônio, detalhe, mas não me segue, ou seja, não faz parte do nosso ajuntamento. E ele falou: deixai-os, se os demônios obedecem, quem não é contra nós é por nós, ou seja, quem anuncia o evangelho é de Cristo. Não importa se não seguem a mesma religião. Né? Mas eu olho ela como uma igreja exclusivista, sim. É uma fraqueza muito grande ali. Acho que um pouco de compreensão bíblica. Ainda nesse tema, irmão Josafá, não sei se você concluiu, mas você acha que eles usam aquela passagem bíblica onde Jesus disse para Pedro: o que ligar no céu ser ligado na terra? Então, a questão desses pontos de doutrina, eles fazem uso dessa passagem para poder defender
esse exclusivismo ou não? Não necessariamente. Eles não ligam. Eles acreditam que os anciões lá são verdadeiramente os anjos. E tudo que eles decidem é como se fosse decidido por Deus no céu, né? Eu acredito que tudo na nossa vida a gente tem que pôr a palavra de Deus à frente, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, né? A gente tem que amar e honrar os pais. Sim, é mandamento bíblico. Porém, se o teu pai te coloca contra o Senhor teu Deus, existe um outro mandamento maior do que honrar o pai e a mãe, que diz assim: você amarás o teu pai acima de qualquer coisa. Entendeu? Então, a gente é submisso a todas as ordens, a todos os ensinamentos, até o ponto em que ele não te joga de choque com os ensinos do próprio Messias, ou seja, a própria palavra de Deus. Então, eles podem colocar qualquer regra, qualquer ensinamento que não crie um choque contra o que a gente aprendeu e crê dentro das Escrituras. A partir do momento que eles estão ensinando algo que não que te jogue contra o ensinamento bíblico, ou seja, esse ensinamento, esse exclusivismo causa neles acepção de pessoas, né? No caso, ou seja, eles dividem ao invés de ajuntar. Então, é aí onde as pessoas têm que pesar isso na balança e dizer, não, isso aí não está vindo de Deus. Né? Porque, ainda que eu seja inspirado pelo Espírito Santo, olha só, o que a Bíblia diz? Que o Espírito é sujeito aos profetas. Então, o Espírito está sujeito ao homem, ou seja, ele pode obedecer uma inspiração que ele está sentindo, como não. Né? Então, a gente tem que entender isso daí. Né? Lá, eles determinam, eles têm uma vez no ano, no caso é chamada Assembleia Geral Anual, onde vem ali os principais anciões de cada região do mundo inteiro. Eles se reúnem num Brás. Ali eles decretam os novos ensinamentos e eles voltam para as suas regiões levando esses novos ensinamentos, como se fossem novos pontos de doutrina, talvez. São coisas que tem que seguir a risco. Eu não sei se eu consegui te responder, ô Júnior. Não, tá ótimo. A pergunta está perfeitamente respondida assim, Júnior. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta agora. Você teve um vídeo, Josafá, muito famoso aí na internet. É um vídeo... Eu sei que você fez esse vídeo não buscando fama, claro. Foi sobre uma indignação que você tinha. Talvez seja esse o sentimento que eu percebi, ou talvez não foi esse o sentimento, foi apenas demonstrar algo, né? Esse vídeo foi postado 2 anos atrás. Ele teve 246 mil, quase 247 mil acessos até hoje. Né? O título dele é Carta de um Ancião da CCB, o que acontece com as almas que deixam a CCB sobre a pena de morte eterna. É muito relacionado, não sei se está muito relacionado com a questão de pecado de morte e tal. Você quer comentar um pouco sobre isso, irmão? Sobre esse vídeo que você fez? Tão polêmico, né? Sim, é que na congregação cristã no Brasil, irmão, acontece um fato um pouco triste, né? E isso é um ensinamento que impera há décadas. Lá, se a pessoa cometeu os pecados considerados lá por morte, no caso, aliás, pecado de morte, esta pessoa nunca mais pode voltar a ter como é que fala? O livre acesso como qualquer outra pessoa. Ou seja, lá se chama de liberdade. Para você poder participar de todos os serviços de culto e ter direitos iguais a todos os outros, isso se chama liberdade. Se você fornicar, se você adulterar, né, você perde essa liberdade. E não é por um determinado tempo. É pro resto da sua vida. Você nunca mais vai ser aceito. As pessoas podem frequentar, mas praticamente em 100% do caso, eles sentem o desprezo do povo. A pessoa é como se ela tivesse contaminada, é como se a pessoa ela fosse enojada. E isso aí é a causa de muita família sair da congregação. É a causa
de muitas almas se perderem no mundo mesmo. Por quê? Agregado a este ensino, tem esse outro que a gente acabou de falar, que acredita-se que só lá tem Deus. Só lá você pode ser salvo mediante a graça de Cristo. Porque só lá Deus opera. Ou seja, o exclusivismo de dizer nós somos a única igreja e todas as outras são igrejas falsas, no caso, ou seja, e mentirosas, elas não podem te conduzir a Deus. Né? Então, mediante a isso, o que acontece? A pessoa acredita que ele está na única igreja, então ele não adianta procurar outro lugar. E nessa única igreja, ele comete um deslize e ele perde a liberdade. É como se, para ele, Deus deixasse de existir. É como se Jesus sumisse. Ou seja, ele está no mundo sem mais ninguém, sem esperança nenhuma. E eles vão e se entregam ao mundão. Eles não voltam jamais. Mas o detalhe, da onde se tirou esse ensino? Da onde? Se a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Né? Por que eu estou falando isso? Eu fiz esse vídeo porque lá ninguém tem coragem de abordar este assunto. É um assunto muito pesado, é algo que se fala às escondidas. As pessoas são tiradas, no caso, a liberdade deles, e os povos têm medo de comentar aquele assunto. Ou seja, o que é comentar? Quererem saber se aquilo está certo ou se aquilo está errado, porque a decisão do ancião é como se fosse decisão de Deus, acabou. Eles têm medo de perguntar, muito longe está de questionar, então. Então eu fiz esse vídeo, porque não tem a nuance bíblica para isso daí. Eu aprendi a amar em primeiro lugar, né? Ou seja, entre denominação e a palavra de Deus, porque ela está acima de qualquer instituição humana. Ou seja, eu recebi salvação pela palavra, não pela denominação. Eu estou com a fé viva por causa da palavra, não é a denominação que me mantém vivo. Né? Ou seja, então eu sou devoto, né, da palavra por Cristo. Ou seja, eu observo a palavra. E eu levei isso em vídeo. E teve esses muitos acessos, que é prova disso, de que eles não têm receio de comentar sobre isso. E eles viram alguém, que no caso sou eu, falando sobre isso, colocando o meu nome, mostrando o meu rosto, né? Fui criticado, alguns falaram barbaridades de mim, e muitos outros ficaram felizes, muitos voltaram a congregar, outros procuraram outras igrejas. Eu tenho, sem exagero, milhares de e-mails, né? Respondi todos. Teve dia de eu passar a madrugada, sexta-feira, sábado, eu escrevendo e-mail, respondendo eles, né? E eu estou feliz, né? Apesar de ter sido ofendido, né? E muitas outras coisas, mas eu estou vendo o retorno que está dando esse vídeo. Qual que é o retorno? Vocês podem olhar lá, o vídeo não é monetizado, não ganho nada com aquilo ali, né? Mas o meu retorno é o prazer de saber que tem almas voltando para a igreja. Poderia ser eu parado. E eu ia ficar muito feliz se visse alguém falando comigo. Né? Porque muitos dizem, meu irmão está falando comigo, isso aconteceu comigo. É lógico que eu estou falando com vocês, porque eu sei o que acontece lá. Só muda os nomes das pessoas, só muda os locais, mas a doutrina é a mesma, por isso que gera o mesmo tipo de problema. Né? Mas como nós sabemos, né, que só existe um pecado que não tem perdão, que Jesus disse que é a blasfêmia, né? Então eu aproveitei e falei, agora a gente vai abordar. E só para dar aqui um desfecho nesse assunto, esses dias eu fiz um outro vídeo para responder algumas perguntas daquele, e ali eu abordei Apocalipse capítulo 22, que fala dos fornicários, que é o que eles alegam um pecado de morte que não tem perdão, e dos adúlteros. E lá fala que Deus vai castigar os que não se arrependeram, não os que cometeram. Cometeu, mas Deus vai castigar se você não se arrepender. Se eu não me engano, Apocalipse capítulo 2, ele diz mais ou menos assim, conheço as tuas obras, sei onde habita, mas poucas coisas tenho contra ti, assim também. Olha só, arrepende-te, pois,
quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei. Né? Peraí, não é bem aí ainda, né? E conheço as tuas obras que tem, mas algumas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel aqui, ó. Olha só, esse verso. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetizas, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas... Olha só, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virei com grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha aí. Tá claro em Apocalipse. Eu peguei essa parte porque junta as duas coisas, o pecado e a sentença. E lá deixa bem claro que fala, e eu virei contra ti, se não se arrepender, denota uma hipótese. Se você não tomar essa decisão, acontecerá isso. Então, quem sou eu para determinar o fim de uma pessoa? Sendo um homem, né, que não posso ir além do que está escrito. Né? Então, essa doutrina é um equívoco muito grande dentro da congregação cristã no Brasil. E é por isso que tem aqueles muitos acessos, né? Porque as pessoas estão precisando ouvir. Aquilo ali são membros da congregação cristã no Brasil, 200 e poucas mil. Maioria, 85% ali, são pessoas que estão naquela situação. Imagina quantas pessoas. Só que tiveram acesso aos vídeos e outras que nem sabem que ele existe, né? Bom, Josafá, nesse tema ainda, em cima disso a gente sabe que andou surgindo alguns outros ministérios, né? Que são, liturgicamente, são iguais à CCB, justamente focado para esses irmãos que tiveram alguns problemas com a CCB tradicional, no caso, como o Ministério de Jandira. O que você aconselha? Você já disse isso, mas qual o conselho que você dá às pessoas que estão excluídas da CCB devido a algum tipo de disciplina que foi colocada aí? Bem, primeiramente a pessoa tem que saber, não é a denominação que vai te salvar. A denominação é um local onde você vai ouvir a verdade, se ela for sincera com Deus. Se ela for sincera, você vai ouvir a verdade. E por bondade de Deus, essas pessoas, Júnior, olha só, a congregação cristã no Brasil é uma igreja que ela tem uma liturgia de culto muito diferenciada de outras igrejas. Por isso, dificuldade de se acomodar em outra igreja. E por conta disso, olha só, o pouquinho que não vai mais, que acredita que Deus esteja também operando em outras igrejas, é um pouquinho. Olha só, você pega uma faixa de muita gente, um pouquinho deles que acredita que Deus está em outra igreja, ele vai lá e não consegue se adaptar. Olha só, desse monte, esse pouquinho que sabe que Deus pode ir em outra igreja, e desse pouquinho ainda o que consegue se adaptar lá. Coitado, eles não conseguem. Por quê? Um membro de uma igreja, vamos pegar uma Assembleia de Deus que não quer mais ir na Assembleia de Deus, ele vai para Batista, porque são pastores aqui, são pastores lá, né? Tem coral aqui, tem coral lá. Né? Então, é mais ou menos a liturgia parecida. Eu estou dando um exemplo. Né? O título do homem que tá na frente aqui é pastor, da outra também é. Aqui tem presbítero, lá também tem. Na congregação, não. A liturgia é totalmente diferente. E eles não conseguem se encaixar. Mas, por bondade de Deus, alguns homens tiveram a coragem e a ousadia, né, de sair da congregação cristã no Brasil e começou... não era a intenção. Eu falo isso porque eu conheço todos eles. Eu fui visitá-los, né? A maior delas é a Congregação Cristã no Brasil, Ministério Jandira. Os 3 anciões fundadores, eu estive com eles em reuniões. Eu fui lá para conversar, para saber um pouco mais, né? Porque quando eu direciono as pessoas lá, né? No caso, eu tive o cuidado de ir conhecer antes de dar um conselho, antes de pedir para alguém ir, porque eu estou dando um conselho para essas pessoas como se fossem os meus filhos. Eu não vou mandar o meu filho ir em qualquer lugar sem antes eu ir lá examinar.
né? Então, eles têm a mesma liturgia da congregação, a mesma, exatamente a mesma coisa, com um adendo, né? A pessoa voltou arrependida, a pessoa, ou seja, fornicou, mas casou-se, criam filhos, se arrependeu, não comete mais esse pecado, né? Então, lá é recebida de volta. A pessoa pode chamar um hino, coisa que ele nunca mais vai fazer na congregação. Aí ele pode levantar para testemunhar para a igreja alguma coisa. Ele pode tomar a ceia do Senhor, lá é chamado de Santa Ceia, coisa que na congregação também não pode. E isso é outro absurdo, porque lá no capítulo que aborda este assunto, diz: cada um examine-se a si mesmo. Lá não está dizendo, e o ancião examine a igreja, ou fulano examine, não, cada um examine. Ou seja, isso é de questão pessoal entre a pessoa e Deus, se ele deve ou não deve tomar a Santa Ceia. Então, eu recomendo sim, eu não recomendo que a pessoa fique em casa, parada, né? Alguns conseguem até ficar em casa e manter-se firme na graça de Cristo, outros não conseguem. Outros precisam estar na igreja. Alguns leem a Bíblia sozinhos e entendem. Outros precisam estar numa igreja para um outro ler a Bíblia. Talvez ali explicar ou ensinar, como a gente vê isso na Bíblia diversas vezes. Né? O eunuco estava lendo e Felipe encostou, entende o que lê? E falou, não, não tem quem me ensina. Né? Então, para não ficar em casa e ficar multiplicando dúvidas na sua cabeça e bagunçando a sua fé e diminuindo a sua esperança, vai congregar. Deus preparou aí, irmão, uma denominação igual àquela que você cresceu, igual àquela que você foi criado. Se você tem um instrumento na sua casa que você nunca mais vai poder tocar na igreja, Deus abriu uma porta. Lá você vai ser recebido, lá eles vão te abraçar, lá eles nunca vão tocar no seu passado. Eu estou falando isso de conhecimento de causa. Não peguei informação na internet, eu viajei quilômetros para chegar nessas pessoas, para poder saber deles, né? Para conhecer o local onde eu ia direcionar as pessoas. Eu já mandei muita gente para lá. E até hoje nunca, olha, nunca, muitas, hein? Não chega a milhares, mas tem umas centenas aí. Nunca nenhuma delas me retornou dizendo que está insatisfeita. Nenhumazinha. Hoje mesmo eu estava respondendo mais uma pessoa, tirando algumas dúvidas. Existe Congregação Cristã no Brasil, Ministério Jandira, tem a Congregação Cristã Nacional, tem a Congregação Cristã Primitiva, né, a CCA, a Congregação Cristã Apostólica, tem muitas. Mas eu acho que a que está crescendo mais e a que mais se aproxima, ou seja, a que tem um culto idêntico ao da congregação, onde você não vai sentir diferença, é a Congregação Cristã Ministério Jandira e a Nacional. Né? Qualquer dúvida pode me procurar, eu mando o endereço, mando o telefone de algum deles lá para estar entrando em contato também. Respondi, Júnior? Ou tem alguma coisa ainda que você acha que deve... Muito bem respondido. Passa o nome do seu canal no YouTube, Josafá, para quem quiser depois acessar. Qual é mesmo? O meu canal é meu nome mesmo, né? É Josafá Santana. Acho que a pessoa ela vai me encontrar. Ou pelo meu e-mail, pode mandar um e-mail, josafá.agra, A-G-R-A, @gmail.com. Esse e-mail é o mesmo endereço do meu Facebook também. A pessoa adquirindo esse endereço, ela pode me achar no Facebook e ali eu tô à disposição para tirar dúvidas, né? Explicar alguma coisa sobre essas novas igrejas que estão aparecendo aí, que são dissidentes da congregação cristã no Brasil. E o que eu não souber, eu não sei. Eu não enrolo ninguém, eu não tomo o tempo da pessoa. Mas o que eu sei e o que eu sou convicto é aquilo que eu faço, é aquilo que eu tento ensinar, né? Para que as pessoas voltem a congregar. Ok. Eu aconselho a todos que tiverem alguma dúvida, pode procurar o irmão Josafá, que eu tenho certeza absoluta que ele vai atender caso a caso com muita atenção. Ele não vai atender com desprezo, eu tenho certeza disso. Né, irmão Josafá? Vamos lá, vou fazer outra pergunta.
Me fala sobre a grande militância que você tem tido sobre os chamados, intitulados aí já pela internet, como os Rubenitas, que são os discípulos de Rubens Sodré. Fala um pouco sobre essa militância, o que você tem pregado muito sobre isso. Fique à vontade, Manuel. Bem, é um movimento novo, né? É um movimento virtual aí, é um novo líder virtual que ele ensina, prega e levanta aí os seus discípulos, né? Só que é um movimento contraditório à palavra de Deus, né? Eles distorcem a Bíblia, eles criam crenças novas com base em pequenos trechos da Bíblia tirado de dentro do seu contexto, né? Se eu falar aqui, eu contar uma história e dizer o Júnior é mau, e alguém pega e vai falar que eu estou dizendo que o Júnior é mau. Mas se dentro dessa história em que eu estiver contando, eu falar, então, mas vamos supor que o Júnior é mau. Olha aí, dentro do contexto, já está dizendo que eu fiz apenas uma suposição. Então eles pegam esses pequenos trechos, tiram de todo o seu contexto e criam crenças novas. Pessoas, talvez, amarguradas ou entristecidas ou feridas por causa de maus obreiros, né, acabam acreditando nessa pessoa e militando-se contra a igreja, né, querendo derrubar a fé. Eles têm o desejo, talvez, de eliminar a igreja. Eles pregam contra o ajuntamento cristão, né? Dizem que tem que se ajuntar em casa, mas isso eles não fazem, de forma alguma. Outro detalhe, é a mesma coisa, todas essas pessoas conheceram igrejas, e de uma certa forma ou outra, eles tiveram um conhecimento de Deus, ou seja, eles conheceram a verdade, e aconteceu alguma coisa e eles saíram. Mas é a mesma coisa que eu pegar um rapaz já criado, de 30 anos, formado, ganhando muito dinheiro, porque ele trabalha numa grande empresa, aí ele volta lá na casa da mãe dele e diz, olha, sua velha, eu vou falar uma palavra até chucra, não preciso mais de você. Eu estou falando isso porque isso é uma palavra suave perto do que eles usam para falar mal da igreja, né? Eu não preciso mais de você. Poxa vida, agora que ela passou roupa para te alimentar, continuou passando roupa para pagar a sua faculdade, e depois que você é um homem formado, sai, agora você vai falar que ela não presta, é muita ingratidão. Então, essas pessoas, agora que estão crescidinhas, que conhecem a Bíblia, algumas coisinhas da Bíblia, não são conhecedores bíblicos, né? Olham para a igreja onde eles foram um dia acolhidos e xingam, e blasfemam, e dizem, e levantam-se contra tudo e contra todos que falam em nome da igreja. Mas a gente faz vários vídeos com uma Bíblia na mão, mostrando ponto a ponto que as ideias deles são mentirosas, né? E muitas dessas vezes eles não conseguem debater com a gente, eles deturpam o que a gente diz, né? Eles pegam trechos ali bíblicos com uma dificuldade muito grande de interpretar a Bíblia, né? Isso chama-se analfabeto funcional, ou seja, o analfabeto funcional é uma pessoa que sabe ler e escrever, tem gente até formada, mas não compreende um texto, não consegue compreender um texto, né? E o ponto-chave deles, o carro-chefe, é dizer que Deus nunca mandou ninguém construir igreja, ou seja, templo, né? Aí começam lá no Templo de Salomão. Aí nesse meu último hangout, esse último vídeo, a gente provou para eles que Deus mandou construir sim, né? Tá bem claro? Eu vou só ler um verso bem rápido, irmão Júnior. Eu vou ler um verso rapidinho aqui que mostra isso daí, né? Lá em 1 Crônicas, né, a gente vai ver Davi falando. Davi está falando em 1 Crônicas, no capítulo 28, 22, e quando chega um determinado ponto, ele diz que veio a ele a palavra do Senhor. Aí ele diz o que a palavra diz, e está escrito assim, porém, é Davi dizendo, porém, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 2 pontos,
a gente tem que entender que quando tem 2 pontos, dali para frente vai ser redigido, ou seja, vai ser falado o que foi que eu ouvi, não o que eu agora estou dizendo. Né? Então, são detalhes simples que essas pessoas não compreendem e não observam. Né? Porque alguns lendo, você fala, não, mas é Davi que está falando. Ainda que fosse o próprio Davi dizendo, ele disse que veio a palavra do Senhor. Como naquela época a gente entende que quem estava sempre ao lado dele era o profeta Natan, né? Então a gente entende que essa palavra veio pelo ministério do profeta Natan. E ele diz assim, tu derramaste, depois, né, porém, veio a minha palavra do Senhor dizendo 2 pontos, que significa, eu vou falar o que a palavra me diz. Tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe dei, aliás, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, olha só, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele, olha aí, ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o seu trono de seu reino sobre Israel para sempre. Ele fala que ele vai confirmar a dinastia, né? Dali para frente, todos os seus filhos serão reis. Né? Então, são coisas absurdas. Né? Eles falam coisas assim, sem base bíblica nenhuma, e não tem um pingo de temor e de respeito com as pessoas. Né? Falam o que vem na mente, né? E disseminam uma mentira que mais derruba do que levanta as almas. Ok, irmão Josafá, está bem explicado. A maior parte desses integrantes dos Rubenitas, e assim ficou titulado por todos na internet, são desigrejados ou são desavisados? Como você define o perfil dessas pessoas? Sim, são pessoas não só desigrejadas, né? Porque tem pessoas que saem de uma igreja, mas continuam com uma fé em Cristo, né? Continua ali, ele busca agradar a Deus, mas eles são pessoas que saíram da igreja por alguma mágoa, eles saíram feridos, e então eles passaram a desejar, eles queriam um líder para combater contra a igreja, que eles chamam de sistema religioso. Né? Eles chamam a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, né? Preparada por Cristo e organizada, principalmente pelas cartas paulinas, eles chamam ela de sistema religioso. E a maioria deles são pessoas fora da igreja que odeiam os que estão lá dentro da igreja. Né? Não é um simples sentimento, eles odeiam e eles vão fazer de tudo para fazer com que essa pessoa saia. Não é que ela somente saia, não basta sair, você tem que deixar de amar a Deus, você tem que deixar de conhecer a Cristo, né? Porque mesmo fora eles combatem a crença em Cristo, a crença no Espírito Santo, a crença em Deus, todo tipo de crença em que pode te levar à unidade com a igreja, mesmo você estando fora dela, eles combatem contra isso. E inventam um monte de absurdo, que você não pode cantar, porque Deus não deu ordem para você cantar. Eles eles fazem umas perguntas chula, né? Porque se você for falar, então me mostra onde Deus está dando ordem, né? Ao contrário disso. Então você pega a mesma fala que... Aí eu mostrei em um dos hangouts os anjos no céu cantando, os anjos tocando, os anjos prestando culto no céu. Logicamente que eles estão ajuntados para prestar um culto. Né? Então são ideias assim, só cai nessa lábia aquele que tem a mesma cabeça, que não está preocupado em conhecer Deus. Né? Eles não estão preocupados, eles estão preocupados em combater. É isso, não levar a verdade para ninguém. Ok, Josafá. Tem muito a ver com os Rubenitas, eles combatem muito a questão da igreja e falam muito sobre o templo que não foi mandado por Deus, né? Você comentou sobre isso. Defina para a gente, então, o que é o templo
no Velho Testamento. Você fez um vídeo recentemente sobre isso, muito bom também. Dá uma explicação para a gente aí. E se quiser comentar também sobre qual a definição do templo no Novo Testamento, após a Nova Aliança, como ficaria? Sim. A definição, eu fiz um hangout com duas pessoas que provavelmente eles têm uma admiração lá pelo Rubens, eles carregam em si a crença deles, né? Então, no hangout, a gente fez umas perguntas iniciais para a gente entender qual é a definição de templo, né? E a definição de templo que eles me disseram e me passaram é o local aonde se adora, é o local aonde vai se prestar um certo serviço de adoração, né? E tem os serviços litúrgicos e tudo mais, né? Então, dentro dessa definição, né, então a gente entendeu naquele hangout que o tabernáculo também era um templo. A única diferença e o único adendo é que ele é um templo móvel. Porque o que define o templo não é as paredes se é de lona ou se é de pedra, né? Mas o serviço dentro dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso ir em uma delegacia de alvenaria, como eu posso ir em uma delegacia móvel. Eles podem ter aquele caminhãozinho baú, aquelas coisas lá. É uma delegacia, porque o que define ela? O serviço prestado ali. É um local que você pode levar a sua queixa, ali vai ser lavrado um BO, né? Um boletim de ocorrência. Então, é o serviço prestado ou serviço oferecido, né? Que no caso, coloca as características do que aquilo é e para que aquilo serve. Então, levando em conta isso, nós entendemos que o primeiro, sem o homem nem imaginar, o primeiro a definir um templo e a pedir que os homens o fizessem foi o próprio Deus, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver, como eu acabei de ler, Deus dizendo a Davi, Deus diz, não, você não, porque você é um homem de sangue, mas o teu filho, Salomão, ele vai me levantar um templo. Eu vou abençoá-lo dando paz para que ele possa levantar este templo. Né? Então, o templo, o que é? É um local onde vai servir algo a Deus. É um local consagrado ali para aquele fim. E o templo, hoje, no Novo Testamento, esse era o nome chamado templo, porque o próprio Deus disse que ali estaria a sua presença. Então, os judeus entendiam que Deus estaria ali, Deus moraria ali, Deus estaria sempre... Tanto que da onde eles estivessem, podia ser em outro país, em sofrimento, eles se viravam para o lado de Israel, Jerusalém, e oravam como se estivessem virando-se para a casa de Deus e falando com Deus. Então, isso a gente vai ver Daniel fazendo e outros também, né? Então, agora, só que no Novo Testamento, né, Jesus disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração, né? E Jesus diz para uma mulher assim, Senhor, então, os judeus dizem que em Israel, é no templo que se deve adorar. Os nossos pais disseram que é no monte. E tu? Ele fala, nem no monte, nem no templo. Mas em verdade e em espírito você adora o Pai. Ele não está dizendo, não é mais para você ir no templo. Ele não está dizendo isso daí. O que ele está dizendo é o seguinte, você pode adorar a Deus aonde você estiver. Basta você estar sincero com Deus. E eu posso estar no templo adorando Deus. Eu posso estar na casa de oração adorando Deus. Eu posso estar no monte adorando Deus. Ele não determinou um local. Porque se Jesus dissesse do jeito que eles insinuam, então quer dizer que Jesus estaria determinando um terceiro lugar. Bom, se ele determinou, ele falou, não quero que você vá no templo adorar. Não quero que você vá no monte, então ele está querendo dizer que ele quer que você vá em algum outro lugar. É óbvio, né? Mas não. Ele diz, não é no templo mais que você vai adorar e nem no monte. Em espírito e em verdade você terá o Pai. Mas nós vamos ver os discípulos se ajuntando em algum lugar para se abrigar,
né? A gente vai ver Paulo recomendando a igreja, a organização dela. Ele levanta presbíteros, ele ensina como é que tem que ser feito para levantar bispos. Eu não consigo imaginar numa casa, a gente ter dentro de uma casa um bispo lá dentro, um diácono, um presbítero, ainda mais uma casa pequena, ou seja, membros, poucos membros, né? Então, o adorar a Deus, o ir na casa de oração, é uma prática de comunhão entre a igreja. É onde a igreja vai se ajuntar, vai ter comunhão um com os outros, entendeu? E vão prestar um culto de louvor e adoração a Deus, né? Porque Deus nunca habitou no templo de Israel e nunca habitará em qualquer outro templo ou casa de oração que assim possa chamar. É lógico que tem alguns lugares em que eles escrevem lá Templo de Deus, Templo de Salomão, como a gente viu aí. Isso aí são títulos. Eu não sei se a pessoa coloca templo mesmo nessa intenção de templo. Se ele faz isso, é um equívoco muito grande. Só que uma coisa é certa, né? A gente entende nas escrituras sagradas que Deus habita no coração do homem. Porque o homem é a única obra feita pelas próprias mãos de Deus. Então ele fala, eu não habito no templo que foram feitos pelas mãos dos homens. Então Deus está querendo dizer que ele habita em um outro templo, que seria nós. Aí entra o mesmo caso de Jesus. Quando ele diz, não é mais ali e nem lá, mas é em espírito e em verdade. O Senhor Jesus remete a pessoa a pensar que não é em local, é dentro de si. Ele não faz menção de um terceiro local. Ele faz você pensar que Deus está dentro de você. E se você for sincero com Deus, você está adorando a Ele. Né? Então, a definição de templo é isso. É um local, no Velho Testamento, é um local onde se tinha um serviço de adoração a Deus. E hoje a definição no Novo Testamento é um local onde a igreja se congrega e se ajunta para oferecer sacrifício de louvor a Deus. Amém, irmão Josafá. Bom, eu não tenho mais perguntas para fazer para você. Eu queria deixar o espaço aberto para você fazer alguma consideração final ou algum comentário, alguns trabalhos que você tem feito. Vocês estão construindo uma casa de oração, eu sei disso, né? Como que está indo a vida de vocês por aí? O que você quiser falar, fica à vontade. Logo depois a gente vai encerrar. Júnior, obrigado. Agradeço aí o irmão, meu irmão na fé em Cristo, coisa que eu não poderia dizer algum tempo atrás. Vê se pode, hein, Júnior? Que coisa, hein? Não poderia, jamais. Lá, infelizmente, na igreja da Congregação Cristã no Brasil, seus membros não podem visitar outra igreja. Não podem. A pena é dura. Não podem considerar outras pessoas de outras igrejas como irmãos na fé. Mas aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir às pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, eu peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, se você conhece alguém que está parado, pertence a uma congregação, ele não vai te contar, ele não vai te falar nada. Eles são sensíveis até a ouvir algum conselho de uma pessoa que seja de outras igrejas. O povo da congregação, ele tem um falar diferente. Nós conhecemos quem é ou quem já foi da congregação. Né? Se você tem um parente, um amigo, que não vai mais à igreja, ele tem um machucado dentro dele. Mas diz para ele que existe uma outra igreja exatamente igual à congregação. Diz para ele ir fazer uma visita, que provavelmente, se você não tiver medo, você não tiver vergonha de tocar neste assunto, porque muitos hoje em dia, infelizmente, têm vergonha de falar de Cristo, têm vergonha de falar de igreja, mas se você falar e tocar, a chance é muito grande de você estar tirando uma alma de dentro do inferno. Essas pessoas vivem o inferno na vida delas. Como que uma pessoa pode viver bem, pensando que a hora que ele morrer, ele vai para o inferno? É como se a pessoa estivesse vivendo no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, onde tem pena de morte. Ele não está morto, mas ele sabe que o fim dele vai ser a morte.
naquela cadeira elétrica. E essas pessoas pensam dessa forma. Então eu peço encarecidamente, leve essa mensagem. Jesus fez o mais difícil. Você não vai precisar dar sua vida, você não vai precisar ser linchado como Jesus fez. Você só precisa abrir a sua boca. 10 segundos, 20 segundinhos do seu tempo, falar, filho, você era da Congregação Cristã no Brasil? Sim, mas eu não gosto de falar nisso. Olha, posso te falar uma coisa em 20 segundinhos? Eu não vou te incomodar. Eu conheço uma igreja exatamente igual à Congregação Cristã no Brasil. Né? Vai fazer uma visita. Se vocês me procurarem, eu tenho ali links dessas igrejas todas que têm endereço em todo este Brasil. Né? Olha, você está fazendo o bem ao próximo, mas você não sabe que você está fazendo um bem para a sua própria alma. Porque Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia do teu irmão hoje. E no dia em que você precisar de misericórdia, o próprio Senhor vai ter misericórdia de você. Ele vai te ajudar. Né? Ele vai te perdoar, se você perdoou também. Né? Ele vai estender a mão para você, se você também estendeu a mão para o próximo. Né? Não vamos ser só cristãos, irmãos, de fala, de crença, ou de frequentar uma igreja. Isso aí, irmão, as igrejas estão cheias. Vamos ser um cristão verdadeiro que não tem vergonha de falar de Cristo. Principalmente, irmão, aquele que volta para buscar o irmão ferido, o irmão jogado na beira. Eu falo, me emociono, porque eu já tive em muitas casas, muitas. Eu não sou um militante de internet. Eu viajo. E já tive em casas que, só Deus, casas destruídas por causa de uma doutrina e de uma crença. E por bondade de Deus, aonde eu passei, irmão, com muito custo, mas as pessoas voltaram a congregar. Né? E o meu sonho é esse, que todos os filhos voltem para a casa do Senhor. Porque Jesus não morreu na cruz, irmão, para maltratar e nem judiar de ninguém. Ele morreu de braço aberto para poder receber todo aquele que nele crer. E é óbvio, né? A gente lutando para resgatar as almas, a gente vê um grupo aí que não tem nada com ninguém, que não se preocupa com ninguém, ensinando um monte de mentira e jogando as pessoas para fora da igreja. Né? Isso aí mexe comigo. Mexe comigo e eu sento na mesa para a gente conversar e debater. Né? Estou aqui. Aquele que precisar de mim, eu não ganho um centavo para isso que eu faço. Porque eu creio na Bíblia. Eu creio. E eu sei que se eu vier a cair, porque sou homem como qualquer outro, Deus vai me estender a mão. Porque eu estendi a mão para muitos irmãos. Mogiba, Deus te abençoa, me perdoa alguma coisa. Né? Mas quando a gente fala de um trabalho verdadeiro, a gente sente um pouquinho. Deus que abençoa a todos que estão assistindo a gente. Deus abençoa aí, Mogiba. E fica aí essa mensagem, né? Esse recado. A trombeta do amor está soando. E no dia que eu for embora, eu creio que tem outros aí, mas Deus levanta mais ainda, né? Porque a morte do filho dele não foi em vão, né? Ele vai fazer valer o sacrifício que Jesus fez por nós. Deus que abençoe a todos na santa paz do nosso Deus. Amém, irmão Josafá. Vai encerrando. Muito obrigado pela sua participação, irmão Josafá. Muito edificante. Parabéns pelo trabalho que você tem executado junto a esses irmãos aí que estão muitas vezes com o coração queimando, né? Querendo congregar juntamente com a igreja. E, infelizmente, por causa de algumas doutrinas queimadas pela igreja, eles não têm essa oportunidade. Muito bonito trabalho. Sou realmente um seguidor aí tenho seguido, não seguidor seu, claro, seguidor de Cristo, seguindo os seus passos aí, tenho acompanhado e sempre sou um defensor do seu trabalho. Assim. A paz, irmão. Deus abençoe grandemente. Então vamos encerrando e eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muitas almas. Amém. Deus abençoe.